dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que alegria chegar até você, até a sua casa. Hoje a igreja nos convida a meditarmos sobre Nossa Senhora das Dores, onde celebramos a exaltação da Santa Cruz e hoje lembramos de Nossa Senhora, aquela que esteve em pé ao lado de seu Filho Jesus na cruz. Que ela interceda por nós, para que possamos permanecer firmes, em pé, fortes, diante das dificuldades, das lutas, dos sofrimentos que aparecem em nossas vidas, não é verdade? Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. A partir desse dia, todas as sextas-feiras, o Manhã Viva será 1h30. Olha que legal! Terei mais tempo com você. Que gostoso, né, gente? Todas as sextas-feiras teremos mais tempo juntos. E final de semana chegando, nos preparando, né? Para aproveitar, descansar, estar com a nossa família. Mas hoje vamos falar de um assunto bem interessante. Pessoas que se reinventaram. Elas não pararam nas dificuldades, nas lutas, nos obstáculos, mas elas superaram, deram um salto em suas vidas e mudaram sua vida para melhor. Então, você pode participar já. Também convido você a participar nas redes sociais, se você também é uma pessoa que viveu essa experiência. Diante das dificuldades, das limitações, das insatisfações, não parou, mas deu um salto e mudou a sua vida e hoje está feliz no que você está vivendo. Para falarmos sobre isso, sobre esse processo de transformação, de se reinventar, está comigo aqui Moacir Castellani. Bem-vindo, Moacir, que é psicólogo e coach, vai estar nos dando dica também, né, de como vivemos esse processo, né, Moacir? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. E vamos estar falando aqui na culinária também com Rodrigo Baeta. Bem-vindo, Rodrigo. Também foi uma pessoa que se reinventou, né, Rodrigo? Isso mesmo. Vai estar fazendo para nós um pirulito de bacon. Gente, olha que coisa mais boa, hein? Já prepara a sua caneta e o seu papel para anotar, tomar nota como se prepara. E ele vai conversar um pouquinho juntamente com o Frederico Caligione, que é proprietário, é professor, né, também da Vila do Chefe, e vai estar contando para nós como eles viveram esse processo e vivem de transformação. E ainda tem mais, gente, nosso artesanato está cheio de gente bonita. Bem-vindas, viu? A Marileusa, também a Valéria. A Marileusa vai estar fazendo para nós um lixinho, né, de costura em crazy. Vamos estar aprendendo como é essa técnica da costura, que elas reaproveitam retalhos, viu, gente? Elas não só reinventaram a vida, mas também reinventam os próprios tecidos. Olha que bacana. E vamos estar também conhecendo um pouquinho desse trabalho, né, do projeto Arte e Costura. Mas vou chegando aqui pertinho já do Moacir. Bem-vindo, bom dia, Moacir, mais uma vez. Bom dia, Rose. E pergunto para você, né, Moacir, o que é se reinventar? E por que é necessário se reinventar em nossa vida? É necessário porque para a gente crescer de uma maneira saudável, por incrível que pareça, a gente tem que se manter numa certa zona de desconforto voluntário. O que significa isso? A vida muda o tempo todo. Né? Diz que a única coisa que não muda é que tudo muda. E algumas pessoas, elas acabam insistindo em se manter numa certa zona de conforto. O que é a zona de conforto? É onde que a pessoa faz aquilo que já lhe é familiar. Então, ela está acostumada, que ela domina. Já acomodou. Ela se acomoda, ou seja, ela trabalha numa atividade ou num serviço que ela já sabe praticar as suas atividades. Mas o que acontece? Se ela se mantiver durante muito tempo na zona de conforto, ela vai ganhar algo positivo, que é o conforto. Mas, ao mesmo tempo, ela corre riscos, exatamente por causa da mudança. Às vezes uma crise, uma nova tecnologia, uma concorrência, alguma mudança dentro da atuação do mercado onde que ela se insere, o que vai acontecer? De repente, ela é mandada embora, ou ela tem menos clientes, ou ela tem menos espaço para exercitar as suas habilidades profissionais. O que vai acontecer é que, de repente, ela vai ter que mudar na marra. Ou seja, vai pelo amor, vai pela dor, né? Exatamente. Como então, falamos. Quando é pela dor, a gente diz que a pessoa ela entra na zona de pânico, onde que ela vai ter que se virar, ela vai ter que procurar uma alternativa. O que acontece é que na zona de conforto e na zona de pânico não há aprendizagem. A gente não aprende nada, tá? Na zona de pânico talvez a gente aprenda um pouco, mas acaba que aquilo é tão conturbado que
que não traz uma certa sustentação. Agora, existe uma zona intermediária que a gente pode chamar de zona de desconforto voluntário. É onde que a pessoa, inclusive, ela pode se sentir um pouco desconfortável, à medida em que ela vai ter que buscar novas alternativas, estudar, se preparar, ou às vezes visitar novos clientes, ou dentro da sua atividade profissional, dizer para o seu chefe que ela está interessada numa nova atuação, em mais responsabilidades. É claro que quando chega uma nova responsabilidade, a gente tem aquele friozinho no estômago. Assusta, né? Mas, ao mesmo tempo, esta é que é a zona que é aprendizado. A gente aprende com um certo desconforto. Então, para as pessoas que elas estão na zona de conforto hoje, eu acho que a dica é exatamente o seguinte, né? O que você pode fazer na sua vida para que você consiga ampliar os seus horizontes, para que você consiga adquirir mais conhecimento, para que talvez você possa se expor a novas experiências, para que você possa pedir para o seu chefe algumas oportunidades para você se desenvolver. Em termos do seu negócio, você é empreendedor, o que você pode se preparar em termos de tendências, o que você pode perceber que você pode fazer de diferente. Então, você já se coloca um pouco na zona de desconforto voluntário, porque isso vai evitar surpresas muito drásticas na sua vida. Agora, a pessoa que ela está na zona de pânico, então acho que é o momento de fato dela buscar novas alternativas, mas também levar isso como um aprendizado. Por quê? Como tudo muda, amanhã as coisas passam a se estabilizar. Agora, a dica é que quando tudo ficar muito estável, é o momento de se pensar, opa, o que eu posso fazer também para conseguir me colocar numa situação onde que eu possa aprender e ser uma pessoa melhor. Mas quando a pessoa chega também no momento da vida e ela se depara com o trabalho, até a sua profissão, e fala, não estou satisfeita no que eu estou fazendo. Sim. Eu quero avançar mais, né? Não estou feliz. O que ela deve fazer? Primeiro, ela descobrir o que ela faz num estado onde que ela funciona no seu melhor. A gente costuma dizer como é que a pessoa funciona no estado de flow. O que é o estado de flow? É quando a pessoa realiza uma atividade em que ela perde a noção do tempo, em que ela curte tanto, que ela está tão inteira com o que ela está fazendo, que ela não vê mais as coisas, ou seja, que aquilo flui de uma maneira muito natural. O tempo passa tão rápido, né? O tempo passa rápido, é gostoso. Você olha no relógio, puxa, mas já se passou tanto tempo. Então, a pessoa ela pode começar a buscar entender em quais situações, em quais atividades, em quais tarefas que ela funciona nesse estado de flow. Para ela fazer isso, ela pode fazer uma pesquisa interna e externa. Como é que é isso? O primeiro ponto, ela pode buscar entender melhor quais são os seus talentos. E isso pode ser uma busca externa, ou seja, ela pode perguntar para as pessoas... Pedir ajuda, né? Exatamente. Ela pode, então, colher ali 10, 12, 15 pessoas do seu convívio pessoal, familiar, profissional, e perguntar para olha, no seu ponto de vista, quais que são os meus talentos? Você que convive comigo profissionalmente ou em alguns momentos na vida pessoal, o que você entende que são os meus talentos? As pessoas costumam responder, mas é claro que na medida em que eu consigo colher esses talentos, talvez através de 10, 12 feedbacks, 15 pessoas contribuindo, eu posso fazer uma tabulação desses talentos. É muito comum que as pessoas vão descrevendo características, mas se eu começar a fazer algumas ligações, eu vou perceber que aquilo que a pessoa diz, por exemplo, a pessoa pode dizer o seguinte, se relaciona muito bem com as pessoas, o outro vai dizer assim, escuta muito bem o outro, a outra, a pessoa muito empática, ou seja, a gente começa a descobrir que algumas características, elas são de uma mesma área, Então, a gente vai agrupando essas características, é muito comum que talvez a gente consiga chegar em 2, 3 ou no máximo 4 grandes áreas, onde eu começo a entender onde que eu funciono melhor. Em paralelo, eu posso fazer uma busca interna também, que a gente chama dos valores mobilizadores. O que me mobiliza? O que de fato chama a minha atenção? Quais são os pontos vitais de interesse? Então, eu posso fazer uma varredura da minha vida, entender o que costuma se repetir na minha vida. Quais que foram os momentos mais fantásticos que eu passei?
Quais que são as áreas que eu costumo ter interesse? Então, eu também posso buscar internamente, identificar quais são esses valores mobilizadores. E com esse cruzamento de informações entre os talentos e os valores mobilizadores, é muito comum que a pessoa descubra, né, aquilo que ela tem de melhor. Né? Porque quando você trabalha, né, em estado de flow, naquilo que você realmente está conectado, a sua energia é muito mais elevada, a sua alegria é muito mais radiante e com isso a probabilidade, como consequência de você alcançar bons resultados, é muito maior. Ô Moacir, a pessoa ela chegou no momento que ela já... Não, eu acho que tenho aptidão para isso. Eu acho que dentro de mim, já conversei com minhas pessoas próximas e falaram que eu tenho aptidão para isso. E eu também acho que é isso mesmo. Mas e a coragem para a mudança? Quando a pessoa se depara com um medo e não tem essa coragem de mudar, o que ela deve fazer? Então, bom, existem dois tipos de mudança, né? A mudança radical e a mudança transitória. A mudança radical é quando eu, da noite para o dia, eu largo tudo o que eu fazia e começo a tentar fazer outra coisa diferente. É claro que em alguns momentos na vida isso é necessário. A pessoa não tem escolha. De repente ela foi mandada embora. Ou situações que não dependem dela, né? Isso, Então, nessas situações, a questão da coragem, a gente costuma dizer que coragem não é você avançar sem medo, mas coragem é fazer apesar do medo. Eu acho que esse é um bom momento para a pessoa resgatar, inclusive, né, uma força interna, inclusive a fé que ela tem também. Até mesmo se lembrando que, como tudo muda, né, nada será eterno, as coisas vão mudar. Então, mesmo se agora eu estou passando um momento de muita dificuldade, a tendência é que mais para frente isso se reverta, que eu possa conseguir reverter de fato. Porque muitas vezes a pessoa ela entra em pânico, ela fica com medo, porque ela tem a fantasia interna de que aquele sofrimento, aquela dificuldade, ela vai perdurar como se fosse o resto da vida. E a gente sabe que, na verdade, isso não acontece. Então, a pessoa, eu acho que é importante ela resgatar, né, algo dentro dela mesma, à medida em que também ela pode compartilhar um pouco o seu momento, suas dificuldades, com pessoas que ela confia, com pessoas que estão próximas também, isso ajuda demais, porque o ser humano, na medida em que ele interage com as pessoas, em que ele faz trocas, em que ele compartilha, é uma forma dele também se redescobrir. Eu costumo dizer que a autoexpressão é a sua própria descoberta. Então, o fato da pessoa também falar um pouco sobre isso também ajuda. Porque tem gente que fica com vergonha. Que a pessoa que ela está... Quer escondendo, quer falar para ninguém. Ela não quer falar, ela tem vergonha, ela acha que ninguém, né, pode... a pessoa pode achar que ela está passando um momento difícil, que ela seria incompetente. Então, fica com vergonha e ela fica meio que embotada em si mesma. Então, é muito bom também você poder dividir um pouco isso. Tá? Agora, a mudança transitória, né, que a gente chama da transformação transitória, é onde que você já pode se preparar para uma mudança e às vezes a pessoa ela trabalha num emprego que ela não gosta. Então ela começa a tomar iniciativas para descobrir e para estimular alguma outra atividade, enquanto talvez ela ainda trabalhe, mesmo que seja onde que ela não gosta. Ou seja... E está insatisfeito, né? A gente pode fazer uma ponte, né, para evitar também aquela questão que você também não precisa largar tudo imediatamente para você começar uma vida nova. Você pode, inicialmente, fazer as duas coisas. Eu me lembro, meu pai, por exemplo, ele trabalhava numa empresa e ele quis construir um novo negócio. Então, inicialmente, ele fez isso em paralelo. É claro que conversados, muito bem conversado. Não deixou o trabalho para começar, né? Depois que esse novo negócio começou a gerar mais resultado, né, a ser mais viável, aí ele acabou deixando o projeto inicial que já não fazia mais sentido. Moacir, qual que é a ajuda, né, do coach, até de um profissional, né, de um psicólogo também, nessa transformação? É a interlocução. O que significa isso? Fazendo uma analogia, por exemplo, o seu olho ele pode enxergar qualquer coisa, exceto ele mesmo. Eu não sei se você já pensou nisso, o seu olho nunca se viu. Pensei. O seu olho nunca Só no se espelho, viu. né? Exatamente, o seu olho ele consegue enxergar o seu reflexo através de um espelho. E o profissional que trabalha com desenvolvimento pessoal e profissional, como eu, por exemplo, a gente atua como esse espelho. É claro
aqui numa posição muito privilegiada, que é neutra e ao mesmo tempo especializada. Então, isso a gente chama de interlocução, onde que a pessoa ela pode contar com um olhar externo para ela conseguir ter mais clareza sobre o seu momento. Porque eu costumo dizer, às vezes a pessoa, quando ela quer fazer uma mudança, quer ter mais clareza sobre o contexto que ela está vivendo, enxergar melhor as oportunidades, né, que ela poderá ter, é muito difícil que ela faça isso sozinha. Por quê? Ela está dentro do próprio contexto, essa questão, né? O meu olho não enxerga qualquer coisa. Às vezes, a pessoa às vezes está num processo tão grande de insatisfação, de tristeza, que ela não consegue mais nem enxergar até a potência que ela é, né? Os talentos, ela nem consegue mais se ver, né? Que precisa dessa ajuda, que é essa mão que vai levantá-la novamente, né? Também, e o próprio fato também dela sentir que alguém está ali interessado nela. Eu me lembro uma situação onde que eu tive uma cliente, ela marcou uma primeira sessão, aí ela se sentou, falei, pois não, o que eu posso te ajudar? E ela começou a falar. Ela falava, e eu percebi que, de fato, ela estava com muita necessidade de falar. E é interessante porque ela emendava um ponto no outro, ao ponto que eu não tive nem oportunidade, nem foi o caso, assim, eu nem tinha clima para fazer nenhuma pergunta. Ou seja, resumindo, durante praticamente 1 hora, ela só falou. Até que, então, eu tinha um próximo cliente, na sequência, eu pedi licença para ela, perguntei para ela, falei, você gostaria de voltar na quarta-feira que vem? Aí ela me respondeu, sim, olha, e muito obrigado por tudo que você me disse hoje. E eu não tinha falado nada. Mas olha só que coisa bacana, que interessante. O fato de eu estar ali, conectado, e ela sentir que eu estava interessado em escutá-la, né? Eu acabei servindo como esse espelho. Então, se nessa forma isso já é valioso, imagine então quando a pessoa ela pode contar com um espelho onde que ele possa ajudá-la também através de ferramentas, através de perguntas, através de estímulos, né, de suporte, mas ao mesmo tempo de algumas provocações positivas, em que ela possa se enxergar de uma maneira mais ampla e de uma maneira mais clara. Muito bom. Moacir, e também a importância dos familiares, dos amigos, dar o apoio nesse momento de transformação. Qual que é essa importância? Isso é muito importante, porque a pessoa ela passa também por um momento de crise emocional e de identidade. Isso pode levar a pessoa, por exemplo, a desenvolver uma depressão se ela não enxergar algumas possibilidades. A depressão é quando a pessoa ela está enxergando apenas os limites, ela não enxerga as possibilidades. Então, nesse momento, amigos, família, através dessa interlocução, dessa troca e desse apoio, né, eles podem ajudá-la também, ela conseguir também se enxergar de uma forma diferente. Porque o deprimido, ele passa a buscar, geralmente, a tentar buscar uma solução. Sabe aquela como se fosse a solução? Aquilo que salvaria a vida dele? E, na verdade, nesse momento de transformação, muitas vezes, as soluções elas vêm através de pequenas oportunidades que elas vão se conectando. A gente costuma dizer que quando a pessoa está em crise, ela precisa gerar serendipidade. O que é serendipidade? Palavrão. É uma palavra diferente. Serendipidade é o seguinte, você está em casa e resolve fazer macarrão. Aí o que você faz? Vai no supermercado comprar uma lata de molho de tomate. Chega no caixa, você encontra uma amiga de infância. E ela te propõe o melhor negócio da sua vida. Serendipidade é isso, né? É o efeito colateral. Você foi no supermercado comprar um molho de tomate e encontrou o melhor negócio da sua vida. Mas a serendipidade, ela precisa de ação. Sem ação, não tem serendipidade. Se eu fico apenas em casa, não vai acontecer nada. E é interessante, se as pessoas elas observarem, elas vão perceber que as coisas mais importantes da vida delas, geralmente acontecem por serendipidade. A pessoa, por exemplo, que ela é casada, geralmente ela não saiu um dia e falou, hoje eu vou sair para encontrar a minha esposa ou o meu marido, em que eu vou casar. Não, ela vai fazer outra coisa, e aí acaba conhecendo uma pessoa. Então, a serendipidade ela é vital, por quê? Se você promove mais ações, movimentos na sua vida, a probabilidade de você encontrar alguém que talvez está buscando um serviço que você possa prestar, está buscando o conhecimento que você tem, ou que possa te indicar para alguém que você vai ter uma outra conversa, que pode te abrir alguma porta, isso começa a se ampliar.
E o deprimido, geralmente, ele não cria serendipidade. Ele fica muito embotado, fica em casa, ele deita na cama. Ele na cama não vai acontecer nada. Então, a família e os amigos, né? Tem Se eles que ter puderem, uma ação, né? exatamente, Tem se eles que ter uma puderem reação. ajudar também, né, essa pessoa a entender a importância desses pequenos movimentos, isso costuma ser muito positivo. Gente, o papo aqui está muito bom, né? Se deixar, a gente vai falar aqui o programa inteiro, né, Moacir? Muito obrigada, Moacir. Você vai continuar aqui conosco. Nós vamos para o nosso intervalo. Quero aproveitar e mandar um beijo para a Luzia Santiago, nossa cofundadora da comunidade Canção Nova. Um beijo, viu, Lu, para você, saudades. Vamos para o nosso intervalo e já já vamos falar com pessoas que se reinventaram na vida. Até já. Bom dia, Manhã Viva de volta. E eu quero falar você que é sócio da Canção Nova, você ficar atento, o seu boleto vai chegar na sua casa. Lembrando que por um tempo não vamos enviar a revista, então você vai receber somente o boleto bancário, tá bom? Então fique aí atento. Também a Canção Nova nesse mês de setembro, mês da Bíblia, está com uma super promoção. As Bíblias, os diários bíblicos com 25%. Você pode estar entrando no site loja.cançãonova.com ou ir nas nossas lojas físicas, como aqui em Belo Horizonte temos a nossa loja aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. E também, esse mês vamos ter o acampamento Quem como Deus. Começa o acampamento com o tema Defendei-nos no Combate e no sábado, esse final de semana, viu gente? Dia 16 e 17. E às 20 horas será um show oracional com a Rogerinha no Santuário do Pai das Misericórdias. Então, para mais informações, entre lá no eventos.cançãonova.com. E também você que é aqui de Belo Horizonte região pode vir aqui na Canção Nova de Belo Horizonte participar do aprofundamento da Palavra de Deus, que será nos dias 16 e 17. No sábado vai começar às 13h30 e no domingo começa às 8 horas da manhã. Vem e participe conosco. Mas eu agora vou chegando aqui para o nosso artesanato. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Marileusa, que vai estar fazendo aqui, né, uma bolsinha, uma lixeirinha para carro de costura em crês, né? Bem-vinda também, Fátima, Valéria, né, aqui no Manhã Viva. E elas, como eu falei, gente, elas também se reinventaram na vida. E elas não só se reinventam, como também elas reinventam até os tecidos, né? Como que é a sua história, Marileusa, em relação a esse projeto também, que é um projeto muito bonito de arte e costura? Olha, eu sempre falo que Deus, ele coloca anjos, né, na vida da gente. Então, no momento que eu mais precisava mesmo dessa mudança, que até então eu pensava que eu só sabia ser mãe, dona de casa. Eu fiz essa opção, né, de trabalhar em casa para estar cuidando dos meus filhos. E chegou um momento em que eu já não me encontrava mais. Você faz o serviço de casa, cuida da criança, aí o menino começou a ir para a escola. Então você já não tinha mais aquela utilidade toda em casa. E eu ficava meio perdida. Mas um vazio, né? Sim, eu sempre tive habilidade com trabalhos manuais. E sempre que eu estava assim, muito agitada, eu fazia uma pintura em tecido. E um dia que eu fui no centro social, que era perto da minha casa, comprar material para fazer um pano de prato. Precisava pintar alguma coisa naquele dia. Aí encontrei a Fátima lá e ela estava ensinando costura. Aí ela me convidou para participar e eu falei, isso eu tenho vontade de aprender, porque eu comprava o pano de prato, aí pagava alguém para fazer uma bainha, pagava alguém para fazer uma barra de crochê. Quando eu terminava de fazer o produto, eu já não tinha nem como vender mais, eu acabava ficando com ele porque já tinha gastado muito, então não conseguia colocar um preço. Ela me convidou e eu comecei, nunca tinha pegado na máquina, não sabia nem que tinha duas linhas, uma em cima e outra embaixo. Ela começou comigo do zero mesmo e veio essa proposta de aproveitamento de retalho. Então, para mim, isso foi o melhor que aconteceu, porque eu não tinha como investir. Eu estava começando uma nova experiência, eu não tinha capital inicial, então para eu começar era realmente
eu tinha que reaproveitar mesmo alguma coisa. Então a gente começou trabalhando e ela começou a levar para as feiras meu produto e o pessoal foi aceitando. Eu não tive nem muito tempo de pensar, não. Foi rápido. Foi rápido, não teve muito. E ela foi me ensinando e eu me descobri na costura, sim. Foi meio que... Foi providencial no momento que eu estava mesmo, eu acho que entrando já no processo de depressão mesmo, de não me encontrar. Sentido, né? Sim, não estava. E trabalhar com retalho, eu acho que é tão gratificante porque nenhuma peça sai igual à outra. Mesmo que você misture os mesmos tecidos, a forma com que você faz, isso traz uma alegria. Quem começa não quer parar. Quando você vê o trabalho pronto, a realização é muito grande, né? É muito grande. A aceitação do seu produto pelas pessoas, isso mudou totalmente mesmo. Fátima, e como que é esse trabalho, né? Você já estava lá no Centro Social fazendo o trabalho e ela chegou lá. Imagino que também, como a Valéria vai contar um pouquinho depois pra gente, a experiência dela, como que começou isso? Bom, na verdade, eu como funcionária da Emater, né, que é a empresa de assistência técnica do governo do estado, estava em Ribeirão das Neves para um desafio, né, abrindo um escritório, e muitas mulheres habilidosas, muitas tinham máquinas em casa, e eu falei, gente, mas eu tenho que fazer uma releitura dessa costura, daquela costureira dos anos 50, dos anos 60, que criavam as famílias, né, com a costura. Verdade. As nossas avós, né, as nossas mães faziam isso. Então, o meu desafio era, primeiro, eu precisava de montar um projeto que não dependesse de recurso, porque eram pessoas que estavam numa situação já muito complicada. Né? Então, a gente buscou muitos parceiros no início e a gente começou, então, o que eu preciso de criar de diferente para essa costureira? Que era uma costureira que modelava e fazia uma roupa. E eu comecei, então, a trabalhar o corte e costura com elas. E chegou num momento que uma artesã falou assim, Fátima, não quero fazer roupa. Isso demora demais para a gente aprender, é muito difícil e eu quero ganhar dinheiro. Aí eu falei, e agora? E agora eu vou ter que me reinventar. Aí, bom, então nós vamos reinventar, trabalhando com peças utilitárias. Tudo que nós fazemos hoje, eu faço também em casa minhas peças, as alunas... Nós trabalhamos com peças de uso no dia a dia. Então, quando chegou a crise, por exemplo, nós tivemos uma queda muito baixa nas vendas, porque é uma peça que você usa no dia a dia. Que é um porta-celular, uma bolsa, né? Uma lixeirinha. Né? Porque as pessoas foram reduzindo os enfeites, o supérfluo, né? Mas aí o que acontece? Eu precisava, já que tinham dificuldade de modelar, aí você consegue padronizar uma modelagem. Então, eu eliminei uma etapa. Né? E aí, então, nós começamos a fazer esse encontro. Fizemos os primeiros projetos num local com máquinas industriais, mais no coletivo. E aí, o que acontecia? Tinha dia que tinha mais criança do que mulheres. Aí eu falei, estou com outro problema. Aí nós temos o aluguel, né? Tem uma máquina, tem a manutenção da máquina. Então, aí eu voltei naquela costureira antiga. Então, a gente fazia um encontro uma vez na semana e elas voltavam para casa, a gente trabalhava uma tecnologia, levava isso alinhavado e costurava em casa, mesmo que fosse à mão. Porque a gente não motivou a comprar a máquina no primeiro momento. Você vai identificar se é isso que você quer. Outra coisa que eu trabalhei também foi ampliar ao máximo todas as possibilidades na costura, no bordado, para que a pessoa identificasse ali alguma coisa que ela ia gostar. Se eu não gosto da costura, eu gosto do pet aplique, eu gosto do bordado livre, eu gosto de fazer uma bainha de crochê. Então, elas foram trocando. E quando chegou esse trabalho específico do retalho, hoje nós temos, na verdade, um tecido social construído com um fio mais forte, com uma outra que chega mais fragilizada, uma colorida, uma sem cor, mas que no final ela se sente que ela faz parte de uma rede, de um grupo, e ela partilha o material dela também com quem está começando. Olha, então, hoje elas continuam. Me aposentei no início de 2017, porque eu queria fazer outros projetos, né? Mas o projeto continua com elas hoje, porque para mim é uma gratidão.
É uma satisfação, uma né? satisfação, assim, de elas poderem continuar ensinando em volta de casa, para uma pessoa, para duas, para três. Esse projeto vai crescendo e alargando cada vez mais, E eu né? falo assim, não importa, se você ensinar para mais uma pessoa e ela ficar feliz e começar a ganhar o dinheiro, porque hoje elas ganham dinheiro com essa atividade. Olha que bonito, né? Hein, gente? Nós temos um artesã que comprou apartamento, ajudando o marido, 50% de cada um. Fez já o ateliê de costura. Esse ano conseguiu colocar o filho numa escola particular. Nossa, gente. Com esse dinheiro. Agora, o processo todo, a gente preocupou muito primeiro com as pessoas. Como é que a gente ia organizar as atividades dentro da casa para liberar a tarde para elas costurarem. Sim. Né? Então, tem mulher, por exemplo, que lavava o banheiro todo dia. Falei, você não precisa, você vai fazer uma boa limpeza um dia da semana e manter o resto da semana e envolver as pessoas da sua casa para você não achar que você tem que lavar o banheiro todo dia, porque ele vai estar limpo. Então, de manhã você cuida de filho, leva para a escola, cuida do marido, faz o almoço, toma um banho e às 13 horas você senta na máquina. Mesmo que seja na sala, como a Marileuza começou, era uma mesa, ela tirava um pedacinho da mesa, depois veio para a garagem, já tem um ateliê, onde ela pode receber 10, 12 pessoas lá. Né? Então, aí organizamos essa questão da família, a participação deles nas atividades da casa, atendendo um telefone. Depois trabalhamos também a tecnologia, porque uma pessoa só consegue criar com qualidade se ela dominar a tecnologia. Não adianta. Se eu falar para ela assim, vamos fazer uma peça, não, esse tecido, não é possível trabalhar com esse tecido. Né? Temos todo um cuidado na compra do tecido, elas conhecem o tecido que é o ideal para esse trabalho. Ele é lavado, ele é secado à sombra, ele é passado. Trabalhamos também a comercialização, né? Da forma mais simples. Como é que você começa a vender uma peça igual essa? Né? Você vai sair com ela. Primeiro, você vai ter muito orgulho de sair com sua peça. Se você não tiver orgulho, você tem que voltar e fazer o processo novamente. Maravilha. Muito obrigada, Fátima. Vamos passar um pouquinho para a Valéria, partilhar um pouco da história dela, como que ela viveu e vive esse processo rapidamente, porque a Marileuza vai nos ensinar aqui o artesanato, né? O psicólogo falava, né, eu me via muito naquilo que ele, né, colocava. Depois do meu segundo filho, eu tenho 2 filhos lindos, né, eu optei por ficar em casa e com o tempo você vai ficando um pouco ociosa, né, e sem saber muito o que fazer, e eu não queria mesmo sair de casa. E, né, procurei em outras áreas me encontrar em algumas coisas, mas há 1 ano e 4 meses, né, eu me encontrei com a Marileuza e comecei a ver as peças e olhava e falava, eu quero fazer isso. Né? E ela me deu o molde, cheguei em casa, já fiz, já mostrei para ela e comecei a fazer. Tem 1 ano e 4 meses que eu estou, né, nesse ramo do artesanato, mas assim, mudou muito a minha vida em questão da autoestima, de você poder falar, né, eu sou uma artesã, você ter uma profissão, né, não ser simplesmente do lar, né, não que isso não seja lindo, né, mas que a gente precisa se encontrar também em outras áreas. E hoje eu tenho até uma pessoa que revende para mim, né? Só tem 1 ano e 4 meses que eu comecei. Olha, que legal. E hoje já tem uma pessoa que revende para mim, né? E aí a gente costuma falar, né? Que a Fátima é mãe da Marileuza e Marileuza é minha mãe, então Fátima é minha avó. Mas nossa, você já tem muito filho e muito neto, né, Fátima? Então, Marileuza, vamos começar então a mostrar para o povo como que é essa lixeirinha aqui, tão bonita para carro. Sim, eu trouxe aqui o molde pronto, né? Que eu cortei ele no raio-x mesmo, porque ele fica mais firme na hora de riscar no tecido. Aproveita aquele raio-x antigo, né? Sim, mas a pessoa pode estar usando um papelão. E para riscar eu usei aqui esse papel pardo, né? Certo. Eu cortei aqui para o bolsinho da lixeira para a gente estar fazendo o molde, um papel com 28 por 24 de altura. Então, aqui eu dobrei ele no meio e vamos dar uma arredondada aqui e entrando aqui um pouquinho. Para ele ficar com esse detalhe dessa alcinha aqui, eu entrei aqui 5 centímetros e a gente vai fazer como se fosse uma gola mesmo de blusa. Certo. Só entrar aqui assim um pouquinho, que aí a pessoa fica com mais facilidade para estar fazendo em casa mesmo. É uma coisa muito simples.
E aqui, na lateral, é só dar uma arredondada que ela já vai ficar com esse... Já está com o bolsinho com o modelinho. Sim, aí eu trouxe um passo a passo adiantado para estar explicando basicamente só essa técnica do crazy mesmo. Nessa lixeirinha a gente vai usar esse molde que eu falei, a gente corta ele um pouquinho, com um pouquinho de sobra aqui, porque quando a gente emenda os tecidos, para a gente estar aparando e ele ficar certinho. E para o bolso, para a parte de trás, a gente vai usar também. Esse material, ele chama acoplado ou nylon dublado. Mas se a pessoa não tem isso perto de onde ela mora, ela pode estar estruturando com a perna de calça jeans, por exemplo, aproveitando. Então, a nossa proposta é sempre estar aproveitando o material que a pessoa já tem. Certo. Eu não tenho o dinheiro para estar investindo no acoplado, por enquanto, então eu vou usar o que eu tenho em casa. Tem uma calça lá que já está encostada, vai fazer doação. Se ela não tiver em estado bom para uso, porque outra pessoa pode usar, né? Se ela já não dá para usar, mas dá para aproveitar aquela perna, usa para estruturar. Então, depois de cortado o molde, né? Ele tem esse lado liso e tem esse lado mais de espuminha. Então, nessa parte aqui que a gente vai fazer a nossa aplicação do crazy. O bom do crazy é que ele não precisa necessariamente estar usando aquelas réguas, aquele material do patchwork, porque é o que eu falei, geralmente quando a pessoa já está com dificuldade financeira, ela não tem esse dinheiro para estar investindo no material. Então o que a gente utiliza? A Fátima nos ensinou, está fazendo o molde já num papel cartão ou usando a régua mesmo, essa régua comum de escola, para estar acertando. Mas o crazy, ele dá essa facilidade que ele não precisa estar, o retalho não precisa estar certinho. Você só tem que ir emendando ele à medida que a sua criatividade deixar, permitir. Os retalhos, sim, todos os retalhos e você são pode, utilizados, olha para você ver, o retalho minúsculo, você mede aqui, ele cabe aqui, vem, passa uma costurinha aqui e vira. Olha que legal. Aí vai fazendo isso e o que vai formar o seu desenho aqui é o primeiro retalho que você coloca. Se você colocar um quadradinho, ele vai ficar com um formato mais quadrado. Se eu começar aqui com esse triângulo, ele vai ficar mais... E agora você vai costurar, então. Sim. E aqui o importante é, para uma peça ficar segura, para a pessoa poder lavar. Todas as nossas peças, a gente tem esse cuidado de começar e terminar com retrocesso. Retrocesso é esse nozinho que a gente dá no início aqui da costura, para o tecido ficar firme. Então a gente faz isso no início e no final de cada costura dessa, vou usar aqui a tesoura. Para ficar bem firme. Se a pessoa não tiver uma máquina em casa, ela já pode fazer na mão mesmo, né? Se fizer um pontinho bem pequenininho, bem fechadinho, respeitando, o importante aqui, olha, é que os dois tecidos estejam presos. Certo. Se você faz essa costura aqui, mas o tecido de cima não segura o de baixo, quando você virar, ele já vai estar, né? Aí, entendi. Esse processo aqui é simples, é só você ir colocando aqui o tecido de forma que esse de cima costure em cima do outro e vai virando. Vai criando, né? Sim, vai virando aqui até encher bem aqui o espaço da lixeirinha. Aí eu trouxe um aqui já costurada. Já tá pronto. Sim. Aí ela vai ficar legal, assim, né? ó, com as sobras, né? O que a gente vai fazer agora? Vai cortar essa sobra aqui, usando a margem aqui, o risco que eu fiz aqui, né? Eu vou cortar essas sobras aqui. Por isso que é importante deixar a sobrinha, né? Sim. Aí eu corto essa voltinha toda. Eu já trouxe um aqui, já. Tudo já o passo a passo. Depois que a gente corta aquela sobrinha, eu vou colocar aquele trabalho já finalizado em cima aqui do forro, né? Porque aqui vai ficar essa costura aparecendo. Aí eu vou fazer isso aqui para cobrir essa parte aqui, que é o que eu fiz aqui. Costurei, olha como bonita. Recortei aqui, fiz uma costurinha aqui, olha, prendendo o forro na parte que já estava. Aí aqui é só virar. Importante aqui, gente, toda costura que tem essa parte arredondada, a gente tem que fazer uns piques para não ficar enrugado, né? Aí vira a peça. Olha que legal. Sim. Aí eu faço um pesponto aqui. A nossa alça,
eu cortei ela de 5 centímetros aqui e 30 de comprimento. Fiz uma dobra no meio, que é para me servir de orientação. Aí faço uma dobra aqui, como se fosse um viés. Só que a segunda dobra eu não vou até o meio, venho a metade e coloco aqui, ó, sobreposta, assim. Passo uma costurinha aqui e já prendo aqui. Olha, nessa parte do... E aqui já está? Sim, aqui eu já estruturei, né? Coloquei a parte do acoplado, fiz uma costurinha a toda a volta, prendendo o tecido no acoplado. Aí, aqui é só o segredo todo dessa lixeirinha aqui é essa parte. Que eu vou fazer uma costurinha aqui, uns 5, 6 centímetros, que é onde eu vou virar a peça, para essa costura ficar toda embutida. Feito sempre isso, no avesso para virar para o direito. Sim, feito isso, essa costurinha aqui, ó, de 5 centímetros, eu vou mostrar na outra peça. Eu vou colocar o forro aqui, faço um alinhavo toda aqui para prender e venho seguindo essa costura por essa parte aqui, olha. Olha, gente. Aqui eu deixei essa costura, depois eu fiz o retrocesso, fiz essa parte todinha aqui e alinhavei, porque esse acoplado, ele ele escorrega um pouco a hora que a gente está na máquina. Isso acontece com a manta também. Então, eu prefiro fazer isso aqui do que desmanchar, né? Depois, o serviço todo feito, aí você tem que desmanchar. O serviço. Sim, aí você viu que eu fiz um alinhavo bem largo mesmo, não precisa ser uma coisa muito pontuada, não. Aí, o bom dessas peças que a gente faz, assim, que a abertura ficou aqui. A costura fica toda embutida, você não vê acabamento pelo lado de fora da peça. Muito bem feito, viu? Meu Sim. Deus. É muito bonito. simples. Aqui o nosso tempo está pouquinho para mostrar, mas a técnica é muito simples. E está passando os contatos delas aí na televisão. Se você está interessado, quer aprender mais, entre em contato com elas, né? Para saber mais detalhes, para aprender os moldes, né? A costura como deve ser, sim. Né? Aí aqui, olha, parece que deu errado, né? Mas porque a gente vai virar 2 vezes. Olha, aqui é a parte que vai ficar para dentro, a gente faz o acabamento aqui à mão depois. E eu vou pegar uma bolsinha aqui para mostrar para quem está em casa como fica ela pronta, né, Marileuza? Sim, aí quando a gente vira, sim. Olha, aí, gente, que quando coisa linda. vira a segunda vez, é só acertar aqui as pontinhas. Pode fazer um pesponto, né? Aqui na máquina ou à mão e já está pronta a nossa peça. E o acabamento todo interno, né? Que você dá vê... até dó de pôr no carro, né, gente? Sujar, ó, a policha aqui dentro. Pode lavar tranquilamente. Ai, que dó. Se sujar, é só lavar, pode... essa bolsinha dá para pôr aqui no braço, ó, e sair, ó. Então, aí com essa mesma técnica a gente pode fazer bolsa, pode fazer carteira. Olha, gente, que coisa mais linda. Reaproveitando retalhos, viu, gente? Vai nas lojas de tecido, fala, aqueles retalhos que vocês não se importam mais, dá aqui para mim, vende, sei lá, ou me dou, que eu tenho muita coisa bonita para fazer. Olha que legal, que interessante. As costureiras às vezes descartam muito, né, pedaços pequenos, que não dá para fazer uma camisa, que não dá para fazer. Se for tricoline de algodão, é o ideal para fazer essa técnica. Nada se perde, viu, gente? Tudo se transforma. Nós vamos para o nosso intervalo, que já temos culinária, mas quero agradecer. Parabéns pelo trabalho de vocês, por esse projeto, viu, Fátima? Que já foi até para a África. Não vai dar tempo de contarmos essa história da África, mas em outra oportunidade vamos contar também, que a Fátima já levou isso lá para a África, viu, gente? Até já, espero você. Manhã Viva de volta e hoje estamos falando de como se reinventar na vida. Este processo de transformação que muitas pessoas já viveram e que é importante passar por ela. Nós já estivemos aqui com o artesanato, contando a história dessas mulheres que transformaram suas vidas através do artesanato, mas também com a cozinha tem muita gente que está transformando as suas vidas, né? Estou aqui com o Frederico, também com o Rodrigo. O Frederico, ele é da cozinha, da Vila do Chefe, né, Rodrigo? O que você fazia antes e por que começou esse trabalho da Vila do Chefe? Obrigado pelo convite. Bom dia. A Vila do Chefe é uma daquelas histórias de transformação de plano B de vida, né? Pelo choque de inesperado, assim, de falecimento do meu pai, sair da carreira corporativa, aproveitar a casa para poder fazer algum empreendimento.
E eu sempre fui da área de finanças, de negócios, e vi na gastronomia uma oportunidade de empreender, né? E construir a Vila do Chefe. A Vila do Chefe está no novo, né? Ela segue uma tendência de espaços compartilhados. Existem na cidade espaços compartilhados de trabalho, justamente para proporcionar a jovens profissionais o início de uma carreira, sem necessidade de muito investimento. Então a Vila entra justamente nesse sentido, de oferecer cozinhas compartilhadas para que profissionais de gastronomia comecem suas carreiras, pessoas, tal como o Rodrigo, que foi meu ex-aluno e já foi na Vila também, e tal, e outros profissionais que usam do seu espaço, lá do espaço da Vila, para poder começarem suas carreiras e suas transformações. E como que é para você ser professor, né? Como você foi professor do Rodrigo, o Rodrigo também vai contar um pouco a história dele depois, e ver essas pessoas hoje se aprendendo, crescendo nas suas vidas. Eu dou aula no Senac, né, no curso de gastronomia, e justamente é uma grande... Há hoje uma procura de muitas pessoas fazendo, né, transformações de vida. Advogados, engenheiros, profissionais de outras áreas e tal, que migram, né, veem na gastronomia uma boa oportunidade de se reinventar, fazendo algo prazeroso, algo que gostam, muitas vezes algo que conectam eles a memórias de passado, de família, né, das receitas de casa, da família cozinhando, da avó. E como os investimentos são baixos, né, para a pessoa poder empreender em gastronomia, tal como em costura, não há uma necessidade de investimento muito grande, então muitas pessoas realmente transformam suas vidas através da cozinha. E o curso é bem interessante porque ele dá todos os elementos para isso, né, de marketing, de finanças, de outras coisas, não apenas da prática de cozinha, que as técnicas são muito importantes também, mas é bem interessante, é um público bem diversificado. Rodrigo, e você? Como que foi, né, essa transformação na sua vida? Por que você quis se reinventar? Ô Rose, escutando a fala do nosso amigo Maci, eu identifiquei muitas coisas que me fizeram traçar esse caminho. Para mim, na verdade, foi uma redescoberta, foi uma jornada interior mesmo, de entender o que era, o que eu gostava de fazer mesmo, de verdade. Tanto que quando eu comecei o curso de gastronomia, eu ficava até com peso na consciência e pensava assim, pô, mas esse negócio está tão bom, gente, deve ter alguma coisa errada. Devo estar fazendo alguma coisa errada. Mas eu vim da carreira corporativa também, eu fiquei 8 anos numa multinacional na área de informática, dando manutenção em bancos de dados de grandes empresas aí fora, lidando com situações muito estressantes. E eu não me via satisfeito fazendo o que eu fazia. Casei, tenho uma filha de 6 anos, foram essenciais para essa transição acontecer. Então, a importância da família, pois né? Essencial. Então, eu fui mais ou menos numa transição para mim, foi uma ponte. Eu tracei mais ou menos um plano e resolvi fazer o curso de gastronomia enquanto estava trabalhando nessa outra empresa. E no meio do caminho, chegou a hora de partir, eu saí e me dediquei totalmente à cozinha. Né? E vim para a cozinha, e na cozinha eu me redescobri. Eu percebi que, na verdade, o meu desvio foi ter ido para outro lugar. Porque desde pequeno eu cozinho, desde pequeno na barra da saia da minha mãe. A gastronomia sempre foi uma aptidão forte. Pois é, sempre tentando ajudar ela, enchendo o saco da minha mãe, tentando pegar uma coisinha para ajudar, fazendo bolo, fazendo salgadinho. E porque, como todo gastrônomo, em primeiro lugar, eu gosto de comer, né? Então, a busca sempre foi por comer coisas boas. Então você vai fazer para nós hoje um pirulito de bacon, gente. Pensa numa coisa boa. Vamos aprender então quais são os ingredientes, Rodrigo? Então, Rose, eu trouxe para vocês hoje um prato muito simples que eu criei pensando em coisas que a gente aqui em BH, em Minas Gerais, somos apaixonados, né? Em primeiro lugar, o queijo. Eu trouxe para a gente aqui hoje um queijo. Todo mineiro gosta de um queijinho, né? Todo mineiro. Não só mineiro, porque sou paranaense, eu gosto muito. Eu trouxe para a gente hoje um queijo da região de Araxá, queijo meia cura. É importante a gente fazer um com queijo meia cura, porque se a gente fizer com ele muito curado, ele fica duro, não fica tão legal. E se fizer com ele muito fresco, na hora que a gente fritar o empanamento, ele vai ficar mole por dentro e não fica tão legal. Certo. Então, queijo meia cura eu trouxe para vocês aqui. Pode ser o canastra, araxá, algum desse tipo. Bacon em fatias já, que é para facilitar na hora de a gente envolver o pirulito. E ovo e farinha de pão. Só isso. Só isso, gente. Muito simples, né? Isso. São coisas que a gente sempre tem em casa, né? Um queijinho, um bacon. Um queijinho, um bacon. O bacon é bom que sempre seja um pouco mais grosso, porque depois ele vai ser enrolado, né? É legal a gente comprar ele já em fatia, porque para fatiar ele em casa e dar esse padrão fica um pouco mais complicado.
E farinha de pão, pãozinho velho, dormido que você tem em casa, baixa no liquidificador, fica até mais gostoso do que esses comprados que a gente acha no supermercado. Então monta aí para nós os pirulitos. Eu trouxe mais ou menos assim, um passo a passo para vocês, mas é muito simples. A gente vai empanar o queijo, então empanamento clássico. A gente vai utilizar um ovo batido. Agora é hora de sujar a mão. Tem que pôr a mão na massa, não tem jeito, né? Então a gente vai empanar um pedacinho de cubo de queijo na farinha de pão. E recomendo que vocês façam esse processo 2 vezes, que é para evitar do queijo vazar e fazer bagunça na panela. Então vamos repetir aqui esse processo. Sempre tentando tirar o excesso de ovo para não sujar demais a farinha. E da mesma forma também, na hora de passar o queijo na farinha, tirar o excesso também para não sujar muito o seu óleo. Passa 2 vezes, Passa 2 vezes, que é para certificar de que não vai vazar. Certo. Com o queijo empanado, a gente vai envolver ele no bacon. Como já está em fatia, para a gente está fácil. Então, é muito simples. A fatia do queijo do bacon está aqui. A gente vai envolver esse queijo empanado e vai espetar com um palitinho, que é para vir a forma do pirulito de bacon, né? Deixa eu limpar minha mão aqui. Gente, está todo mundo aqui com água na boca. O pessoal lá do estúdio também estão lá com água na boca e nem fritou, hein? Ai, meu Deus do céu. E agora? E é isso, muito simples. A gente vai servir ele com um melado de cana. Deixa eu colocar aqui para vocês. E ele vai ser frito agora? Vai ser frito agora. Então vamos fritar. Vamos ver como é que está a temperatura da nossa panela aqui. Esse fogo é bem... Esse nosso fogão aí, ele é bem forte. Tá no 5. Aí já tem que esperar o óleo estar bem quente, né? Tem que estar bem quente, que é para selar por fora e não deixar, como eu disse para vocês, ele vazar e fazer bagunça. Porque senão, na hora que você for tirar, ele vai virar uma meleca. E qual que é a dica para ficar bem sequinho? Bem sequinho, empana ele 2 vezes, como eu disse para vocês. E utilizar um bacon de qualidade. Não um bacon com muita gordura, porque tem que ser um bacon com carne. Porque senão, na hora que você for tirar, ele realmente vai ficar bem molhado de gordura por fora. Então tem bastante atenção quando for comprar o bacon, né? E sempre óleo quente, como eu disse para vocês, que é para dar o efeito que a gente quer, que é selar por fora e por dentro tá o queijo derretido. Vamos ver como é que tá essa panela? O Rodrigo, enquanto está aquecendo o óleo, conta para mim. Você quando teve a tomar aquela decisão da mudança, você teve medo? Claro. O que você fez com esse medo? Mas como o Moacir disse, eu tenho meio que uma repulsa dessa zona de conforto. Quando eu trabalhava nessa empresa, eu trabalhava como home office de casa. Então, eu ficava ali em casa, no meu escritório, sentado, tranquilo, tomando meu café. Então, não tinha muito desafio para mim ali. Acaba que a gente já se acostuma com isso, né? Então, na busca por desafios, na busca por tentar me mostrar mais no meu trabalho, né? Porque na cozinha a gente vê muito disso, assim como no artesanato, a gente coloca para os nossos clientes o que a gente sente, né? São profissões que mexem com a mão, são profissões muito íntimas, né? A gente se expõe muito nos produtos que a gente faz, né? Com certeza. Então, existiu medo, assim como ainda existe um pouco, numa situação de crise, numa situação onde você vai lidar com algum problema, vem aquele pensamento de, nossa, será que eu deveria ter feito isso mesmo? Mas a gente segue em frente e vê no resultado com o cliente. Quero chamar o Moacir aqui pertinho. Vem para cá, Moacir. E é interessante porque eu escutei você dizer que você já gostava de cozinhar desde cedo, né? Lá perto da sua mãe, ajudar sua mãe. E é interessante que você faz uma mudança, mas talvez seria um resgate. Exatamente. Por quê? Aquilo que a gente falou sobre talentos e valores mobilizadores, parece que desde cedo você já tinha uma sinalização do que te encantava, né? Do que te interessava, te brilhava os olhos. Eu imagino que você deve ter feito boas ajudas, né, com a sua mãe, né? Que as pessoas devem ter reconhecido isso também. Já é um assistente, né, da mãe, então, da cozinha. É uma bela história, porque é uma mudança, mas onde que você acabou enveredando para algo que estava conectado com você. A gente costuma dizer que as pessoas trabalham através de 3 centros, que é o mental, o emocional e o físico. Que é aquela história, eu posso até vislumbrar um projeto, uma oportunidade, mas para eu colocar em prática é muito bom quando faz sentido. Porque se faz sentido, eu estou alinhado. Se eu estou alinhado, eu estou motivado. Então, pelo que eu escutei de você, você fez um resgate sobre algo que te motiva. Sim, exatamente. Isso realmente sim, faz a diferença.
E a mudança dele, né, Moacir, nesse caso, ele estava trabalhando com informática, trabalhando com dados, com grandes empresas, né? E foi para gastronomia. Foi uma mudança drástica, né? Isso pode realmente acontecer, essa adaptação, como que deve ser da pessoa? Isso é comum porque a gente acaba achando que o que é interessante na vida é aquilo que é pomposo, que está na moda, ou que, né, lá fora o pessoal valoriza. E com isso, muitas vezes a pessoa ela perde um pouco desse contato com aquilo que é mais natural. E é interessante porque as pessoas elas têm talentos, mas elas têm dificuldade em reconhecer os talentos porque elas dizem o seguinte: ah, não, mas isso aqui é óbvio. Mas muitas vezes aquele talento, aquela habilidade que você tem é óbvio para você, né? Não quer dizer que para os outros isso é tão fácil. Ou seja, significa que muitas vezes aquilo que você faz, que é fácil para você, vai se transformar em algo maravilhoso. E as pessoas acabam tendo um pouco dessa dificuldade em se descobrirem. Mas a pessoa ela faz um curso porque agora é o curso que vai dar dinheiro, né? A profissão do futuro, ou porque o meu pai disse que eu tenho que fazer, ou porque eu percebi que tem um vizinho que ele está indo muito bem, por exemplo, em TI. E eu acabo enveredando, mas sem, de fato, estar conectado com aquilo que eu sou. Isso mesmo. Então vamos fritar aí no pirulito, que o óleo já esquentou. E já você vai comer também, viu, Moacir? O pirulito de bacon. Bom. Vamos saborear o talento do Rodrigo, né, Rodrigo? Então vamos lá, gente. O óleo agora já está bem quente. Então, não tem mistério. Esperar fritar. E coloca um só ou pode pôr mais? Pode pôr mais. Se o óleo estiver bem quente. O legal esse palitinho, ele é um palito próprio de... Esse palitinho é aquele palitinho que é utilizado para hambúrguer, sabe? Um palitinho maior. Ah, sim. Que aí, o legal de colocar esse palitinho é que além dele segurar o bacon, ele vai ser utilizado para a gente comer também. Para comer. Já é um palito versátil, né? Vai servir para as duas funções, né? Esperar um pouquinho agora. A mágica acontecer. Então, enquanto frita aqui os nossos pirulitos, nós vamos para o nosso intervalo e já vamos voltar com o pirulito fritinho, viu, gente? Espero você. Estamos de volta com Manhã Viva. A gente começou com esse barulhinho aí da fritura dos pirulitos de bacon. Quero aproveitar e mandar um abraço aos nossos parceiros da LN Década, Campanário, Lavessa também, Lojas Baimira e Salão Maison Rochal. Obrigada pela amizade e parceria de sempre e sigamos juntos, viu, gente? Pois é, e como está aí o pirulito de bacon, Rodrigo? Bom, agora ele já está pronto, chegou no ponto que a gente quer. Não pode deixar ele dourar demais. Já está douradinho, a gente vê que o bacon já está cozido por fora. Nossa Senhora, água na boca, né? Então a gente deixa ele escorrer aqui um pouquinho para a gente montar, para servir junto com o melado de cana. E ele está sequinho, né? Está sequinho. Quero chamar também as artesãs, a Fátima, a Valéria, Marileusa, que também vão provar aqui do pirulito de bacon. Quero agradecer já. Obrigada, Frederico. E vamos lá, quem sabe um dia amanhã Vivo vai lá na Vila do Chefe, hein, gente? Quero agradecer também, Moacir, a sua presença aqui, a participação, todas as dicas que deixou para nós. Obrigada, Fátima, Marileusa, obrigada também, Valéria. Parabéns pelo lindo trabalho, pela coragem da transformação, viu? Também obrigada, viu, Rodrigo? E parabéns também pela coragem de dar o passo, né, de transformar. E olha, gente, que lindo, que bonito. Olha, vai ser servido com um melado de cana. Que é a cana antes dela ficar durinha. É o caldo dela. Ou a própria rapadura derretida. E eu te agradeço pelo convite, muito satisfeito, sempre um prazer. Que bom, volta mais vezes aqui, viu? Claro, estou à disposição. Ô, Moacir, deixa uma mensagem final, então, para quem está em casa e está precisando viver esse processo de transformação. Acho que são 2 pontos. Primeiro, aceitar a mudança, porque ela é natural. E segundo, eu acho que a gente também escutou aqui muito, é a gente prestar atenção na sua própria vocação. A vocação vem lá do latim, vocare, que significa chamado. Então, cada um de nós é chamado a realizar alguma coisa nessa vida. Então, cada pessoa tem, né, talentos específicos, né, tem valores específicos que, né, o mobilizam. Então, essa descoberta ela é muito preciosa, porque quem trabalha a partir da sua vocação
acaba que o sentimento é que ela nunca vai trabalhar. Ela se diverte, como consequência, ela consegue produzir, né, excelentes coisas. Gente, e quem quiser experimentar o pirulito, pode chegar aqui, viu, gente? Se servir, faz favor. Vai, faz favor. Todo mundo de dieta. Tá todo mundo dieta? Ó, gente. Mas olha, temos uma novidade. Toda sexta-feira tá começando, estreamos um quadro aqui no Manhã Viva que chama Por Aí com a Maria Marta. A Maria Marta tá por aí, viu, gente? Vamos lá, fica aí com Por Aí. Onde será que ela está aí, gente? Vamos acompanhar. Pra onde o vento me levar. Oi, gente! A partir de hoje eu vou aparecer bastante por aqui e quero levar você comigo nas minhas andanças. E nós vamos conhecer pessoas, lugares, histórias que vão nos emocionar muito. E o melhor, seremos conduzidos pelo Espírito Santo. Vamos para onde Ele nos levar. E a nossa primeira parada é aqui, em um dos cartões postais mais conhecidos de BH, a Pampulha. Ou melhor, conjunto arquitetônico da Pampulha, que se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade em 2016. É aqui que fica o Mineirão, palco dos Jogos do Galão da Massa e do Cruzeiro, e que infelizmente viu a Alemanha golear o Brasil na última Copa do Mundo. 7-1. Difícil de esquecer, né, gente? E olha só o tamanho da roda gigante. E rodar é o que vamos fazer agora. Vou te mostrar a lagoa, a casa do baile, o Museu da Pampulha. Hoje nós não vamos entrar, mas um dia vamos voltar aqui com pessoas bem especiais. E você vai gostar muito. Falando em pessoas especiais, aquele ali na porta é o Padre Otávio Juliano. Gente, ele é de Itaúna, minha cidade natal. Claro, né? Gente boa como eu. Bom dia, Padre. Sua bênção. Bom dia, Maria Marta. Deus te abençoe. Amém. Olha, muito obrigada, viu, por você nos receber aqui na casa de São Francisco de Assis e também na casa do nosso Pai do Céu, não é mesmo? Muito bem, seja bem-vinda. Por favor, vamos entrando. Obrigada. Padre, que pintura linda, né, de São Francisco de Assis. Sim. Belíssima, olha. Muito linda. E, Padre, assim, São Francisco de Assis, qual que é o exemplo dele para nós, cristãos? São Francisco de Assis é o santo mais conhecido do mundo. E no tempo em que ele surgiu, a igreja estava envolvida em muitos problemas. São Francisco, com seu exemplo de despojamento, de humildade, de completa adesão ao projeto de Deus, oferece, então, assim, um novo caminho para a igreja. A imagem que está aqui no nosso painel de Portinari é a imagem do momento onde ele faz o despojamento das suas vestes na Praça de Assis, diante da sua família, uma família rica, diante dos moradores, e vai começar um novo caminho que nós conhecemos na história, juntando seus companheiros e amigos e fundando depois no futuro o que nós chamamos hoje dos padres franciscanos. Que beleza. Muito, lindo, muito né? bonito. Que história belíssima. Belo. E, Padre, falando assim, porque a gente pensa em Belo Horizonte, a gente já lembra dos cartões postais, é aqui a igreja, né, de São Francisco de Assis, esse conjunto. Mas qual que é a importância de uma igreja no roteiro turístico? Nós estamos em Minas Gerais. Não tem como pensar Minas Gerais sem pensar igreja. Então, Belo Horizonte, projetada para ser a capital, já no centro da cidade com a igreja de São José, a Catedral da Boa Viagem. Aqui no conjunto da Pampulha também foi pensado a igreja de São Francisco de Assis. Juscelino Kubitschek era devoto de São Francisco, assim como seu pai, sua família de Diamantina. Então, projetam aqui a igreja que se torna o símbolo de Belo Horizonte. E é um lugar religioso, nunca foi somente um museu, sempre foi um lugar das celebrações dos sacramentos e de extrema importância para os mineiros, procurada por turistas de dentro de Minas Gerais, de fora de Minas, do exterior. Então é um prazer poder estar aqui e receber as pessoas. E um presente para nós, os mineiros, né? Essa beleza, essa herança maravilhosa, né? E sim, aqui no interior da igreja, o que destaca, né? Esse espiritual, o que destaca
para o turista, para as pessoas que vêm Sim. até aqui? As pessoas, às vezes, algumas vêm pelo fato da igreja ser patrimônio mundial e também pelas obras de Cândido Portinari. Porém, nas missas de domingo, principalmente, nós vemos um público que vem simplesmente para rezar e rezar a partir da história de São Francisco de Assis. Então, muitas famílias se casaram aqui. Nesse ano, a gente tem uma quantidade muito grande de casais e que vieram para se casar e que me disseram: meus pais se casaram aqui, nós gostamos demais da história de São Francisco e a bênção dos animais que eu tenho aqui também aos domingos, uma tradição. E realmente o título, tendo como padroeiro São Francisco de Assis, é muito importante para a igrejinha e para Belo Horizonte como um todo. Padre, o senhor falou, e a bênção dos animais, acho que a título de curiosidade, como é que é? Todo mundo pode trazer o seu animal? Qualquer animal? Pode Todos? sim. Geralmente no primeiro domingo, depois da celebração eucarística, eu me dirijo ali à porta e as pessoas que trouxeram seus animais recebem água benta, a oração de São Francisco. Olha, gente, que coisa linda. Podem trazer seu animalzinho. São Francisco de Assis em potência, né? Exatamente. Nossa, que beleza. E, padre, falando dessa riqueza da igreja, desse conjunto arquitetônico, dessa beleza que o senhor mesmo trouxe, mas também desse espírito, né, religioso, como que as pessoas podem sair daqui levando uma herança boa? Não, olha, eu vou lá no domingo porque eu vou participar da missa, mas não com esse título de eu vim ver a igreja por dentro, mas eu vim ser cristão. Eu já Dessa vi turistas, né, para o cristão. Eu já vi turistas que chegaram aqui com esse objetivo. Em primeiro lugar, viram o patrimônio. E quando tiraram um momento de oração ou participaram da missa, geralmente nos procuram depois, ou às vezes relatam para voluntários, funcionários, que descobriram sim uma espiritualidade da singeleza da própria igreja, da sua arquitetura, da sua simplicidade, mas ao mesmo tempo da sua grandeza, e passam até a ser frequentadores de outros domingos e de outras ocasiões. Então a igrejinha da Pampulha, nossa capela curial São Francisco de Assis, pode e deve ser e é um lugar de você talvez até redescobrir a sua espiritualidade. Vem com o olhar da cultura, né? Vem com o olhar da curiosidade do turista e pode redescobrir pela ideia, melhor dizendo, pela história de São Francisco, que existe sim uma espiritualidade que está no fundo do coração, que precisa ser redescoberta. A gente pode até dizer assim que São Francisco, sendo simples como ele foi, né, se despojando de tudo, como o senhor contou para nós, da pintura, ele usa disso, né, dessa oportunidade maravilhosa de atrair, aparentemente pela beleza, mas chega que ele fisga o coração das almas, né? Exatamente, podemos dizer isso. Exatamente. Talvez não seja à toa que ele seja o santo mais conhecido do mundo, inclusive santo popular entre cristãos católicos, cristãos não católicos e pessoas de outras religiões, né? Na história de São Francisco há, inclusive, uma ocasião em que ele vai dialogar, os franciscanos vão dialogar com os muçulmanos, lá na Idade Média. Então, São Francisco é conhecido por essa simplicidade, uma simplicidade que toca a todos nós. E assim, o bacana, porque como eu disse, né, gente, eu sou de Itaúna, cidade aqui Sim. perto, meu conterrâneo padre, e eu nunca tive essa oportunidade de entrar. Às vezes a gente passa, vem para fazer fotos, eu sou um desses turistas, né, que tantas vezes eu vinha, minha família, a gente sempre fazia os especiais, né, as caravanas para vir para o zoológico, Parque Guanabara, passeava e tirava as fotos. Mas eu nunca vivi dessa experiência que a gente está vivendo, dessa história. Falava a igrejinha da Pampulha, de São Francisco de Assis, mas essa espiritualidade linda, né? Então eu queria falar para o senhor assim, para falar para as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, que faça essa experiência, faça o convite para eles em participar da missa com o senhor aqui, de trazer seu animal, né? É a oportunidade de que as pessoas tenham uma experiência com Deus, com o belo, que Deus, Ele é o criador desse belo, né? Dessa paisagem belíssima que tem aqui. Mas também é o nosso Criador, quer fazer algo no nosso coração, né, Padre? Você falou do Criador, lembra da criação, São Francisco é padroeiro da ecologia, o Papa Francisco lançou a encíclica Laudato Si. Então aqui a gente percebe que vem pessoas também que têm essa preocupação com a natureza, com cuidado com a natureza, não só pelo seu animalzinho de estimação, mas pelo tema em si. Então vir aqui à igreja, venham, participem da nossa Eucaristia aos domingos 10 da manhã. Nós temos aqui uma família que participa, é uma igreja pequena, singela, então um público sempre aconchegante. É acolhedora demais. Acolhedora, então todos podem se conhecer, todos podem se confraternizar. E é um momento assim maravilhoso
para muitas pessoas. Todo domingo um público mais ou menos igual e outro público um pouco diferente, cada um trazendo assim sua experiência, sua fé. É uma ocasião maravilhosa de evangelização estar aqui. Não perca essa oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer imensamente o senhor por abrir as portas da igreja para nós. É um presente, como eu disse, né? Uma riqueza, e eu saio daqui mais cheia. Muito obrigado mesmo, e mais feliz ainda, porque, gente, achar um conterrâneo nosso aqui é ímpar, né? Itaúna é uma cidade boa, viu? Maravilhosa, digo que é Terra Santa. Amém. Sou eu quem agradeço a Canção Nova, esse grande instrumento de evangelização católico do Brasil, a oportunidade de mostrar a igreja, de falar de São Francisco e de lembrar as pessoas que mesmo de Belo Horizonte talvez ainda não conhecem aqui para virem. Sim. Os que, como você, já veio de Itaúna ou de outras cidades, venham também, não deixem para ficar só no zoológico ou no parque, mas venham aqui à igreja, lembrando do horário da missa às 10 da manhã. Estão aqui de portas abertas, estamos aqui de portas abertas, venham todos. Olha aí, fiquem com Deus, viu, gente? Deus lhe pague, tá? Amém, muito obrigado. Vou pra onde o vento me levar. Gente, que legal, né? Estreando hoje o quadro Por Aí com a Maria Marta. Você viu que bonito? É isso mesmo. Todas as semanas a Maria Marta vai trazer riquezas culturais, espirituais aqui de Belo Horizonte e região também. Minas Gerais, né, gente? Tem muita riqueza boa, tem muita coisa boa para ser mostrada. E quando ela não estiver lá fora, ela vai estar aqui dentro. Aqui do estúdio ela vai trazer histórias, coisas interessantes, curiosidades para você aprender e conhecer. Ficar com aquela aguinha na boca de vir conhecer Belo Horizonte e região. E hoje também, sexta-feira, dia de Nossa Senhora das Dores, não vamos esquecer. Nossa Senhora que esteve aos pés da cruz, né, diante do sofrimento da cruz do seu Filho Jesus. Mas como hoje também falamos de transformação, de superação, Nossa Senhora também soube superar. Esteve em pé, manteve-se em pé, né, não se entregou ao sofrimento, não se desesperou, mas ela confiou que Deus estava cuidando de todas as coisas. Mesmo naquele momento duro de sofrimento, ela confiou que Deus iria providenciar todas as coisas. Estava nos planos de Deus a nossa salvação, que o seu Filho padecesse por amor a cada um de nós. E você também confie, não tenha medo de se transformar, de superar diante dos sofrimentos que a vida, né? A gente fala que a vida traz para a gente. As lutas, as dores, não tenha medo, supere, busque transformar. Como nós falamos no Manhã Viva de hoje, busque ajuda, né? Graças a Deus tem pessoas competentes, pessoas especializadas que podem te ajudar a viver este processo. Então não tenha medo de sair dessa zona de conforto, né? De buscar realmente ser quem você é, aquele dom que Deus te deu, a vocação que Deus te deu. Não tenha medo de encarar a sua verdade, de assumi-la, de colocá-la em prática. Mas quero desejar um final de semana abençoado para você, sua família. Um beijo no coração, obrigada pela sua presença, a sua participação nesse Manhã Viva de 1h30, agora toda sexta-feira, viu, gente? Semana que vem estaremos aqui ao vivo e a cores para você e sua família. Fique com Deus. Recebe minha vida, escuta minha oração, tudo que tenho e sou, conheces toda a minha dor, meu pranto hoje vem ser meu clamor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!